Depois de passar por um longo período sem chuvas, as lavouras do Rio Grande do Sul se encontram agora com uma umidade do solo um pouco mais favorecida. Tiveram precipitações nos últimos dias, garantindo, portanto, alguma recuperação nestas áreas agrícolas. A situação, no entanto, não é nada satisfatória para esta nova safra, temporada 17-18. O prognóstico climático adianta uma estação de verão com chuvas abaixo da média e, com isso, os produtores estão bastante preocupados. Essas altas temperaturas que têm sido registradas nas últimas semanas no estado gaúcho, aliado à umidade do solo que ainda não é tão favorável, indica sintomas já de estresse hídrico em lavouras de soja e de milho. No caso das lavouras de soja, de acordo com a Emater Gaúcha, as áreas estão com crescimento bastante lento. As plantas mostram folhas bastante murchas e também uma distância grande entre os entrenós. No caso das lavouras de milho, a situação é ainda mais complicada. Já já a gente mostra para você o quanto dessas áreas plantadas com milho no Rio Grande do Sul se encontram naquela fase crítica de floração e enchimento de grãos, época em que é necessária muita água no solo. Antes disso, vamos saber com a Somar Meteorologia como que o clima deve se desenhar no Rio Grande do Sul no decorrer desta estação do verão. A Juliana traz os destaques para a gente no quadro Agroclima. Boa tarde a todos. Algumas lavouras de milho e soja no Rio Grande do Sul já começam a ser prejudicadas em relação à disponibilidade hídrica do solo, que vem diminuindo. Tanto por conta do tempo mais seco, a falta de chuvas também acaba favorecendo para esse declínio dos índices de umidade do solo, assim como também as temperaturas mais elevadas acabam aumentando esse declínio da disponibilidade hídrica. Agora, os índices de umidade do solo no Rio Grande do Sul ficam em torno de 50% nas áreas em verde e até 30% no extremo sul gaúcho. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda não tem previsão de chuva forte retornando para as áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Dessa vez, a chuva forte fica concentrada no estado do Paraná, riscos para temporais na maior parte do estado. Enquanto que no Rio Grande do Sul, chuva muito fraca, baixos acumulados não devem passar de 15 milímetros em 5 dias. Já no decorrer da semana seguinte, entre o dia 28 de dezembro até o dia 1º de janeiro, as instabilidades retornam para o sul do Brasil e volta a chover mais forte, especialmente na metade oeste do Rio Grande do Sul. Acumulados dessa vez mais elevados, em torno de 50 milímetros. O estado do Paraná também segue recebendo chuvas expressivas. No decorrer da terceira semana, até o dia 6 de janeiro, as instabilidades seguem abrangentes na região sul. O norte do Rio Grande do Sul é que deve receber as chuvas mais expressivas no estado gaúcho, enquanto que o Paraná também segue recebendo as pancadas mais fortes. Aqui no norte do Paraná, pode chover acumulados de até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, até pelo menos o começo do mês de janeiro, não tem previsão de chuva muito forte retornando para o sul do Brasil e principalmente nas áreas produtoras de soja e de milho, isso de maneira bastante abrangente. A tendência ainda é em relação à estação do verão, que as instabilidades ocorram de maneira bastante irregular, só que essas chuvas ainda devem alcançar a média climática para este período. Pois é, a situação não é tão favorável para a safra de verão do estado gaúcho, como a gente pôde ver agora com a Juliana Rezende. Eu comentava há pouco sobre os sintomas de estresse hídrico que as lavouras têm sentido por lá e a gente traz em detalhes agora estas situações de acordo com a Emater Gaúcha. As lavouras de soja têm apresentado um crescimento lento. As folhas estão murchas e há uma pequena distância entre os nós, nos entrenós. Essa é uma situação que mostra que a planta está faltando água nessa fase de desenvolvimento delas. No caso do milho, a situação é ainda mais preocupante porque boa parte das lavouras já se encontram na fase de floração e enchimento de grãos, fase que determina o potencial produtivo dessas lavouras. De acordo com a Emater Gaúcha, cerca de 35% da área plantada está na fase de floração. 40% na fase de enchimento de grãos e as atividades de colheita já começam a ser registradas pelo estado, estando até o momento 2% de tudo aquilo que foi plantado. De acordo com a Emater Gaúcha, caso não venham a ter novas chuvas nas próximas semanas, fato que não se confirmou agora na previsão da Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, é possível que a produtividade média da soja e do milho por lá fique prejudicada.